Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui testar e mostrar para vocês como é que funciona este pezinho calcador, que ele imita uma overlock. Na realidade, a função dele é cortar o tecido conforme você vai costurando, como a máquina overlock faz mesmo. Para isso, a sua máquina precisa ter um pontinho zigue-zague ou aquele pontinho que imita overlock, ó. Na minha máquina aqui, ele é o número 23, tá? E aí, algumas máquinas têm essa numeração diferente. Ou o número 3, que é o zigue-zague. Eu confesso para vocês que eu gosto mais de usar o ponto zigue-zague. Eu acho que fica mais bonitinho, o acabamento fica mais perfeito. Então, eu prefiro utilizar o ponto zigue-zague. Uma máquina com ponto zigue-zague é fácil, é simples, né? Tem diversas máquinas, as mais antigas, olha, aqui atrás vocês podem ver essas duas maquininhas aqui. Uma faz o ponto zigue-zague e a outra é apenas reta. Mas ela tendo o ponto zigue-zague, você já consegue utilizar este pezinho aqui. Este aqui é da marca Lamax, tá? Eu gostei, eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, como é que funciona, tudo certinho. Eu já até tirei aqui da caixa, ó, ele é esse pezinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem aqui, ó, a faquinha. Ó, dá pra ver aqui, isso daqui é a faquinha, onde vai cortar o tecido. Esse ganchinho aqui, você vai colocar, ele tem que encaixar aqui, ó, nessa pecinha, onde você coloca a agulha, sabe? Onde o parafuso da agulha. E aqui, onde você troca o seu pezinho calcador, tá? Ele é igualzinho. A diferença é que normalmente algumas máquinas vêm com o pezinho calcador por um lado, essa daqui é padrão das demais máquinas mesmo, é só tirar e colocar ele. Eu vou tirar o meu pezinho aqui, ó, da minha máquina e vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca, tá? Então, essa parte é bem simples. Você vai com uma chave de fenda, vai tirar aqui, ó. Vai desparafusar. E tirar o seu pezinho. Minha mão tá toda suja de tinta, porque eu estava traçando o molde ali com uma caneta não adequada. E aí minha mão ficou toda suja. Então, vamos lá, ó. Vai encaixar essa hastezinha. Opa. Aqui, ó. E essa hastezinha aqui, ó, vocês vão colocar lá em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Então, ó, essa garrinha aqui, ó, que parece um cirizinho, prende aqui em cima, e ali é onde você põe o seu pezinho calcador normal, tá? Então, vai lá, vai apertar aqui novamente esse parafuso. Ele vai se ajustando. Opa. Apertou. O que vocês precisam prestar atenção? Como nós vamos utilizar o ponto zigue-zague, vou trazer minha máquina aqui mais para frente. Como nós vamos utilizar o ponto zigue-zague, você tem que prestar atenção onde vai bater a sua agulha. Então, na regulagem do tamanho do ponto, você tem que prestar atenção onde vai bater, porque ele tem um ganchinho ali dentro que não pode bater a agulha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Não, essa chave tá muito grande. Deixa eu pegar uma tesoura. Bem aqui, ó. Esse ganchinho aqui, a agulha tem que bater deste lado e deste lado. Ela tem que fazer esse movimento pra lá e pra cá. Então, vocês vão colocar lá no ponto zigue-zague de vocês e vai, ó, direcionar a agulha. Ó, olha minha agulha indo pra direita, indo pra esquerda, tá?
Então, eu vou direcionar a minha agulha e vou baixar e ver onde ela tá pegando. Ela não pode pegar naquele metalzinho, porque se pegar no metalzinho, ela vai quebrar, ó. Então, eu tenho que deixar a minha máquina aqui, no caso, eu deixo no ponto 4 ou no ponto 5. Ó, ele vai vir aqui, vai pra lá, ó, e vai lá do outro lado, ó. Tá vendo? Então, até no ponto 5 eu consigo trabalhar. Então, eu posso deixá-la aqui, ó, até um pouquinho menorzinho, no 4,5, para ela não ir tanto na extremidade do pezinho e não correr tanto risco, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu estou com o fio de overlock na bobina, tá? Aquele fio, ó, de overlock, tá? O fiozinho de overlock, porque ele tem elastano, né? Ele é ideal para peças com elastano, então ele não vai quebrar na hora que você estiver costurando. E em cima, normal, a minha linha de poliéster comum, tá? Vamos lá, então. Eu vou testar aqui para vocês, primeiro, na malha, tá? Eu já vi em alguns lugares falando que esse pezinho não costura malha, mas eu confesso para vocês que eu testei e funcionou. Eu não achei ruim, não. Achei até bem bom o pontinho dela com a malha. Outra regulagem que eu preciso mostrar para vocês é aqui, ó, o tamanho do ponto. Eu vou deixar o meu aqui, ó, bem aqui. Bem aqui, ó, no tamanho 1, tá? Que ele é bem fechadinho. E a minha tensão ali tá no 4. Trabalho quase tudo com ele no 4. O que você vai fazer, ó? O tecido você vai cortar com uma margem de costura maior para que a máquina possa cortar esse tecido e você não sofrer tanto, né? Então, ele tem uma partezinha aqui, ó, da faquinha, onde eu mostrei para vocês. Você vai colocar o seu tecido aqui, ó, tá vendo que tá sobrando? Eu tô deixando um pedacinho lá. Vou abaixar o meu pezinho calcador, segura o seu fio e a sua linha, tá? E abaixa aqui a agulha e começa a costurar. Olha lá, é só ir, ó, aqui costurando. Ele vai costurando e vai cortando, costurando e cortando. Terminei aqui a minha costura. E olha aqui, ó, vocês conseguem visualizar, apesar de estar no branco, ó, ele tá arrematado. Olha aqui o ponto de trás e o ponto da frente, tá? Então, ele fica arrematado. Para uma costura ficar mais segura, né, mais firme, ele é indicado para você só fazer um arremate. Ele não pode ser a sua costura principal. Feito isso aqui, aí você vem com uma costura reta, né, e passa aqui uma costura reta. Você pode passar aqui bem na beiradinha da sua costura, ou pode até colocar uma margenzinha maior aqui, ó, e costurar aqui mais pra cima. Eu vou costurar, esse daqui é uma malha, tá? Uma malha PV. Ó, ele fica costuradinho, mas é o que eu falei, ó, ele vai dar é só pra arrematar. Ele não é uma costura de segurança, não é uma costura que vai firmar o seu tecido. Ele é só pra você arrematar, ó, e já ir fazendo aquele corte aqui, tirando as rebarbas do seu tecido. Esse aqui é uma malha PV. Eu não testei ainda em outras malhas, tá? Eu tenho ribana aqui, tenho lycra, ainda vou testar nessas malhas. Lembrando que eu tô trabalhando com uma máquina reta doméstica, não é uma máquina industrial, tá? Agora eu vou testar num tricoline preto pra ver como é que ela vai render aqui, ó. Olha aqui, ó.
a tirinha que ele tirou. Eu vou testar agora no tricoline, numa cor bem contrastante, pra gente ver o que ela vai render aqui no tricoline, tá? Eventualmente, aqui, ó, antes de começar a costura, é legal dar uma segurada e quando a agulha chegar no tecido, você dá uma puxadinha na linha para trás, porque às vezes a pressão do calcador não é suficiente. E se você aumentar a tensão da sua máquina, pode ser que ela segure o tecido. Ó, no tricoline ele já vai com mais facilidade. Ele não tá sofrendo tanto. Vou erguer aqui com uma mão só, para vocês verem o pontinho. O que ela tá fazendo aqui, ó. Olha que legal, gente. Tô costurando aqui tudo torto, mas eu tô com uma mão só. Só para vocês verem como é que esse pezinho calcador facilita bastante a nossa vida. Deixa eu erguer aqui o meu. Olha aqui, que belezinha, ó. Ele já corta arrematando o tecido. Olha aqui que bonitinho que ficou. Muito legal, né? Um outro recurso depois para você arrematar, para você fazer a sua costura de firmeza aqui, é este outro pezinho aqui, ó. Ele simula também, ele simula não, ele é um guia de costura para overlock, né? Para imitar o ponto overlock. Quando você vai usar o ponto overlock aqui, ou até mesmo o zigue-zague, ó, ele tem uma hastezinha aqui, ó, que também ajuda você a fazer o ponto. Eu vou trocar meu pezinho aqui e vou mostrar pra vocês como é que funciona agora a união desses dois pezinhos, que eu gostei muito mesmo. Deixa eu tirar aqui. Eu achei bem útil. Para quem não tem overlock, faz o acabamento em zigue-zague e aquele zigue-zague às vezes tá feinho, né? Fica torto, fica aquele monte de fiozinho puxando. Eu achei assim o máximo esse pezinho que vai cortando. Facilita muito a vida. Eu gostei muito. Deixa eu prender aqui agora esse outro pezinho. Olha, ele tem esse guiazinho preto aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos agora usar o ponto reto. Então, eu vou colocar aqui no meu número 2 e vou agora aumentar aqui, vou colocar no meu 2,5, 3. Aqui eu não vou mudar a posição da agulha e o meu tensor também não. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa costura encostando naquela partezinha preta. E a minha agulha, eu vou posicionar aqui, ó, onde acaba o meu zigue-zague. Olha que belezinha que vai ficar, ó. Vou baixar aqui e vou testar. A minha agulha tá batendo certinho no onde acaba o ponto zigue-zague. Então, agora, ó, eu vou ter que alinhar sempre o meu tecido. Ah, essa aqui é uma marquinha de segurança que eu fiz pra minha filha, que ela tava costurando e a gente tava treinando a costura reta dela. Agora, ó, eu vou deixar a minha agulha sempre batendo aqui e esse alinhamento com esse plástico preto aqui, ó. Eu vou tentar filmar com uma mão só e costurar aqui pra vocês verem, tá? Então, aqui no início, costura de segurança, retrocesso e vamos lá agora, vou tentar só dar um zoom na minha costura aqui, ó, e vou lá, ó, tentar manter a minha
o meu paninho aqui, ó, retinho, alinhado com a minha costura. Olha que legal, gente. Fica um arremate como se fosse uma overlock mesmo. Então, para quem não tem overlock, ela já ajuda bastante, né? Olha aqui, gente. Pensa se não tá. Diz aí pra mim se não tá belezinha. Aqui deu uma entradinha, mas perdoem que a pessoa estava costurando com uma mão só. Olha aqui o lado do avesso. Olha o lado de trás. Que perfeição! Ah, eu acho que, olha, dá pra enganar bem que não é um overlock, hein? Olha que belezinha! Então, assim, a união desses dois pezinhos ajuda muito, 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 muito. E aí, aqui atrás, ó, como é branco, vai aparecer, né, gente? Ó, vocês têm que dar uma tensionadinha maior no ponto aí pra não ficar abrindo, tá? Isso aqui é só um teste. Ó, eu achei que facilita muito pras artesãs aí, pras costureiras que não tem overlock. Então, a união deste pezinho aqui, ó, a união deste pezinho de overlock com este guia de costura, depois, para finalização, ajuda bastante e você consegue fazer todo o seu trabalho tendo apenas uma máquina que faça o ponto reto e o ponto zigue-zague. Então, assim, essa máquina tem uma variedade de pontos, mas não necessariamente você precisa dela. Você pode, por exemplo, vou mostrar uma outra máquina minha aqui. Você pode, por exemplo, utilizar essa daqui, ó. Ela também tem aqui, ó, o ponto reto e o zigue-zague e o posicionamento da agulha. Então, quando você tem o ponto reto e zigue-zague, normalmente as máquinas já têm essa posição da agulha aqui. E aí você consegue fazer um trabalho excelente.